Seja bem-vindo aos cultos da Filadélfia Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida. Ok. Querida Igreja Filadélfia PIB de Salvador, queridos irmãos, ligou? Vírus usuário, era eu. Agora veio, eu tentei, mas não consegui. Queridos irmãos, amanhã não, depois de amanhã. Eu ainda vou ficar em Salvador amanhã, com Glorinha, por conta do custo da passagem aérea. Se nós tivéssemos comprado essa passagem para voltar amanhã, o valor é muito mais alto, porque na segunda-feira existe uma demanda maior e os valores das passagens são muito altos. Então eu preferi ficar mais um dia aqui para na terça-feira, às 8 horas da manhã, Marcos vai me conduzir até o aeroporto de Salvador e 2 horas depois da decolagem estaremos aterrando no Galeão e 1 hora depois, 1h30, estaremos na nossa casa. Finalmente, Glorinha, não porque não estejamos felizes de estar aqui em Salvador, mas é porque nada substitui a nossa casa. Por isso, a nossa ansiedade em um dia estarmos na nossa casa celestial. E eu não sei que quando João viu ruas de ouro, de jaspe, de berilo, eu não sei se pisar em ouro é mais agradável do que pisar em grama. Eu preferia pisar na grama. Não é mais agradável? Imagina que lá esteja um sol quente, muito quente, vai esquentar o ouro. E eu vou pisar no ouro, vai queimar a sola dos meus pés. Não é isso? Não é isso? Não é nada. Porque o Apocalipse diz que lá não haverá sol, que a glória do Senhor iluminará a cidade. Uau! E que tal nós pegarmos um barquinho lá e sairmos para pescar uns peixinhos? Amém? Amém nada. A Bíblia diz que não haverá oceanos, porque os oceanos hoje têm a função de separar as nações. Lá estaremos todos juntos. Então eu realmente não sei se João viu algo
que seja semelhante a ouro, a pedras preciosas, porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Tem alguém conversando por aquele lado lá. Eu estou vendo um ruído. Ouvidos não ouviram, eu ouço, mas ouvidos não ouviram. Olha isso. E a mente, que no caso o texto fala o coração, não pôde imaginar o que o Pai está preparando para nós. É algo indescritível. Porque quando eu estou diante de uma montanha, de um arvoredo ou de um oceano, antigamente, quando eu era mais jovem, eu mergulhava. Você já mergulhou, Rafael? No mar? Coisa mais linda você ver os corais, multicor, variados tipos de peixe, multicores. Negócio que encanta os olhos. E quando o sol desabrocha na sua nascente, e quando a lua nasce na sua cheia, eu cansava de fazer poema para a Glorinha, pegava um violão e fazia poemas. Ela se apaixonou. Até hoje. Não me larga. Aí a Bíblia diz que são vãs, tudo isso que nos encanta aos olhos, são vãs terrestres esplendores. Tem até um hino, né, do cantor cristão que fala acerca disso, né? Saudade do meu lar. Que tudo isso que vem, passarinhos, belas flores querem cantar, são vãs terrestres esplendores, quer lá voltar. Então todo o encantamento que nos rodeia no tempo de hoje é nada, será nada comparado ao porvir. E essa canção, depois do Rio Azul, que faz uma ilação com uma cidade, a ditosa cidade, será a nossa futura casa, a casa da eternidade. O homem não vai morar no céu. O céu é o trono de Deus. E não é nem neste céu. Novos céus. A nossa casa é a Nova Jerusalém, que estará situada em uma nova terra, posicionada em novos céus. E ali o Senhor estará conosco. E a canção diz que nós poderemos olhar para os seus olhos, tocar o seu corpo. Como assim? Jesus vai ter corpo na eternidade? Vai. E nós também. Tudo isso ocorrerá com a segunda vinda. A segunda vinda que nos traz a esperança de um corpo novo. A primeira vinda trouxe o que já trouxe. A primeira vinda trouxe o plano, o cumprimento do plano de salvação. A primeira vinda abriu a porteira para todos que queiram passar pela porta, pela salvação. A primeira vinda, Jesus inaugurou
o ano aceitável do Senhor, que está vigorando até hoje. Já há 2000 anos que o ano aceitável do Senhor está vigorando. Mas qual é o resultado disso? Se eu ainda envelheço, se eu ainda tenho enfermidades, se eu ainda morro, se eu ainda murcho, se ainda sinto dores, se ainda tenho tristezas, decepções, melancolias, se ainda sinto medo, se todas as agruras do pecado ainda me alcançam. Ué, mas Jesus já não veio? Já veio, mas essa situação não foi alterada. Então, a verdadeira esperança está na segunda vinda. Na segunda vinda, o corpo não vai envelhecer, o corpo não adoecerá, o corpo não terá melancolia, não haverá morte, não, como é que diz a canção? Não haverá morte aqui, né? E nem tristeza, e nem dor, nem choro, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não é a realidade de hoje, diante da primeira vinda. Será a realidade da segunda vinda. Que coisa, né? A gente às vezes não para pensar. O vulco-vulco da vida diária, nós lutamos muito. Os homens lutam desesperadamente, as mulheres nem se falam. Pela vida, pela sobrevivência, por cuidar da família, por sustentar os filhos, para arrumar o trabalho, para conseguir a saúde, o estudo. Meu Deus, que volume de atividades humanas que nos rouba o entendimento, às vezes o pensamento e as nossas reflexões. Por isso que o tempo vai passando e em determinadas épocas a igreja vai empobrecendo. Não é de finanças, não. É de entendimento acerca da palavra. Nós vamos empobrecendo. A gente não reflete sobre essas coisas, mas elas serão reais, são reais. A segunda vinda de Jesus é que traz com ela a esperança de um corpo novo. Aliás, falando do corpo novo, olha o que a canção diz. Nós teremos um corpo como o corpo da sua glória. Está lá em Filipenses, capítulo 3. Significando dizer, também em Filipenses, que Paulo fala o seguinte: ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus, antes se esvaziou e tomou forma humana. Como é que é isso? Como é que o Criador dos céus e da terra, o Deus extraordinário, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, se fazer um de nós? E assumir um corpo humano? E entrar no ventre de uma mulher? E nascer por intermédio de um parto vaginal e virginal? Virginal e vaginal. Olha isso. De um humano,
O Criador dos céus e da terra, se formar um menino, uma criança, um bebê. Você já imaginou o Criador dos céus e da terra se deixar limpar seu bumbum, trocar suas fraldas, limpar suas fezes? Queridos, isso é loucura para o mundo. Você já pensou o Criador dos céus e da terra sendo ensinado a dar os primeiros passinhos? O Criador dos céus e da terra começar a aprender as primeiras palavrinhas com Maria em hebraico. E, além de tudo isso, se fazer um de nós. Olha, o sacrifício de Jesus passa por duas situações. Porque todos nós, pastor Rafael, só pensamos do sacrifício da cruz. Mas e o sacrifício de carregar pela eternidade um corpo humano? O Criador dos céus e da terra irá levar pela eternidade um corpo humano. Para mim, é outro sacrifício. Se fazer um de nós, é outro sacrifício. E quando se fez um de nós, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, esvaziou-se, tomou forma humana, como homem foi à morte, e morte de cruz. A morte mais indigna para um ser humano na época. Isso aí é loucura para o mundo. Isso é loucura para o mundo. Diga, mas para mim não. Para mim isso é a graça dele para comigo. A graça que não sei explicar. A graça que não compreendo. Eu costumo me olhar no espelho e questionar o meu Pai Celestial. Tu vai salvar isso aí? Como? E ele me responde, você não conhece a minha graça. E eu respondo para ele, não conheço mesmo. E não se pode conhecer, apesar de nós, seremos salvos. Eu acho que cheguei numa idade de ponderar tudo isso e de ficar louvando a Deus através desses pensamentos e reconhecendo a sua graça, a sua santidade, a genialidade do seu plano de salvação, que implicam, diga, que implica em duas vindas na terra. Ele virá outra vez aqui para reinar, para cumprir o 7º dia da semana. Nós já aprendemos isso aqui. De Adão até hoje já cumprimos 6 dias, mas no 7º ele reinará. Não será ainda um estado perfeito, mas é o estado de transição entre o tempo de hoje, entre o império do homem, maligno, tirano, para a eternidade. Tem que passar pelo governo de Jesus Cristo na terra, que nós conhecemos como milênio. Isso é um plano fabuloso. E, infelizmente, isso não é dissecado nas igrejas. Não é estudado a fundo. É melhor desacreditar
É melhor negar. Porque negar não dá trabalho. Quando você nega isso, você diz, não, isso não é verdade, eu não creio nisso. Acabou. Mas afirmar isso, aí, olha, tem que debruçar. Para construir esta afirmativa, só se debruçando. Agora, para construir o negacionismo, é apenas narrativa. Eu sou amilenista. Não creio no milênio de Cristo. Aí é fácil. Querida igreja, chegamos no momento decisivo da nossa existência. Costumo dizer que os profetas de Israel, fale um, pastor, um profeta de Israel, Amós, fale outro, Isaías. Glorinha, fale outro, minha teóloga, Jeremias. Meu irmão lá dos azulejos, fale outro. Você é dos azulejos? Leonel, fale um dos azulejos. Amós, o outro irmão ali falou Oséias. Alguém quer falar outro aqui desse lado? Ezequiel. O Zeda, fala outro, meu filho. Você é o Zeda? Zacarias. O Zeda é caladão mesmo. Mas Daniel também serve. Um dos profetas que eu quero conhecer. Daniel. Esses homens que viveram há 3.000 e poucos anos do nosso tempo, deixa eu falar um segredo para vocês. Eles gostariam de estar vivendo hoje. Vocês sabiam? Tenho certeza disso. Por quê, pastor? Porque aquilo que eles profetizaram, eles não entendiam. Eles recebiam os oráculos, a inspiração, e não entendiam do que profetizavam. O Senhor, por intermédio de Gabriel, trazia a Daniel as profecias e no final dizia assim: Daniel, fecha o livro, sela a profecia, porque essas coisas não são para acontecer nos teus dias, mas nos dias de Edinaldo. Olha isso. Daniel olhou para a estátua de Nabucodonosor e interpretou 2.500 anos de história. Falou da Babilônia até a democracia de hoje. Disse que o reino da Babilônia seria excelente e que a democracia tinha mau cheiro. É só interpretar. Se os reinos vieram decaindo de valor, porque na configuração, ela vai fazer xixi, na configuração da estátua que Daniel viu, o metal precioso foi se depreciando. Olhe, ouro tem mais valor do que a prata? Não. Então o ouro é mais precioso. Assim era o governo de Nabucodonosor. E a prata tem mais valor do que o bronze? Não, assim era o governo dos persas. E o ferro tem mais valor do que o bronze? Não, assim bronze era o governo greco-macedônico de Alexandre o Grande. E o ferro, já o menos valoroso, Roma. E agora vem a democracia.
ferro misturado com barro. É o sistema que nós vivemos hoje. Chega a ser nojento. Desculpe o termo. Às vezes eu não meço bem as palavras. Nojento no sentido de dizer que são escárnios que se fazem em nome da democracia, em nome da liberdade democrática. Alta tirania que se fazem por aí, em nome do Estado democrático de direito. Agora mesmo, lá na praça, em Brasília, um homem negro botou uma bandeira de Israel no peito, um tapa-boca, abriu uma barraquinha e ficou lá fazendo um protesto silencioso. Tinha nem uma peixeira na mão, tinha nada, só suas roupas, a barraca, devia ter uma água por lá, fazendo um protesto em frente ao Tribunal Superior, à Corte Suprema. Está lá parado. E o Estado de Direito Democrático diz que é garantido o direito de ir e vir, mas aquele cidadão foi arrancado de lá. Não pode. Não pode porque, em nome do Estado Democrático de Direito. Meu querido, o que é isso? As maiores inversões de valores, as afrontas ao direito do ser humano, nós estamos observando mais na democracia. Agora, segura essa, igreja. É a democracia que vai eleger o anticristo. Porque o profeta Daniel diz que ele vai ser levantado através de um grande acordo mundial. Porque todo mundo fala, não, a democracia, a democracia. Que democracia é essa? No grego, o que é a democracia? É o governo do homem, pelo homem, não é? Para o homem. Lascou o cano. Você entende essa expressão? Lascou o cano? Arrebentou tudo. Porque o homem, a cada mês que passa, a cada ano, a cada século, a cada milênio, se degrada mais, se torna mais vil. A vileza humana é muito mais acentuada nos dias de hoje do que no momento em que éramos meninos, Leonel. Eu completei um dia desses 70 anos. Papai me olhava, só bastava me olhar. Por pouco eu não urinava no short, só com o olhar dele. Eu tinha um medo de levar uma coça do meu pai, tão da bexiga. Da minha mãe não, minha mãe batia mesmo. Palmatória, cinto, vara. O que ela encontrava pelo caminho ia me sapecando. E eu era uma criança doente do coração. Nasci para morrer aos 5 anos. Estou no lucro. Eu só estou olhando aqui os de cabecinha branca. O Zeda também está branquinho. Por exemplo, quando seu pai e sua mãe conversavam, tu metia o bedelho? Hã? Jamais. Hoje Rebeca está conversando ali, perto de Isabela. Aí a Rebeca fala, isso assim, assim, assim. Ela fala assim, isso é mentira, olha isso. Uma pirralha de 6 anos, 5 anos. Na época em que nós, Leonel, o Zeda, e estou vendo lá um cabecinha branca também. Como é o nome? Paulo de Tarso?
Rapaz, não é fraco não. Paulo, Quando nós éramos meninos, um escândalo, aí a filha da vizinha embuchava. Sabe o que quer dizer isso? Embuchava e ficava grávida, que nem Glorinha. Embuchava. Meus irmãos, era um escândalo. No bairro, na vizinhança. Aquela moça se perdeu. Olha o termo que era usado, se perdeu. Está perdida na vida, no mundo. Porque ela teve uma relação sexual que ainda não era casada e ficou grávida. Quando um jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, eu nem sabia o que era maconha. Depois que eu fiquei sabendo, quando um menino, um rapaz, um marginal, a gente chamava de marginal, a polícia prendia com maconha, era uma notícia. Era algo assim. E quando uma mulher fazia um aborto, não, aí o mundo caía. Lembram disso? Isso não faz tanto tempo. Faz aí 6 décadas, 5 décadas. A moral do ser humano daquela época para cá se degradou rapidamente. Hoje todas as amarras, o liberalismo acampou no mundo. O homem se desconstruiu. Houve uma alteração antropológica tremenda no comportamento humano. Hoje, tudo aquilo que o diabo sonhou para a humanidade está se acontecendo hoje. Até que ponto a humanidade seguirá nesse ritmo? Deus não vai permitir isso ir muito longe. Tem um homem aqui chamado Harari, e eu já passei esse vídeo aqui, mas Glorinha pediu para eu passar, porque me parece que no encontro das mulheres ontem, ela citou isso, foi isso, Glorinha? Olha o que esse homem diz. Esse homem não é um bêbado qualquer ali da esquina. É um judeu de 49 anos, escritor de 2 best-sellers e é consultor dos homens mais poderosos do mundo. Foi consultor de Barack Obama, consultor de Klaus Schwab, que foi o presidente do Fórum Econômico Mundial, de Mike Zuckerberg, de Bill Gates. Esses poderosos chamam ele para ouvi-lo, para saber dele qual é a visão do mundo e o futuro. E ele fala disso com muita convicção, porque tem informações privilegiadas da nata da ciência, dos bastidores da tecnologia. Vou ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu vou encontrar. Vídeos mais usuais. O mais usual que é esse aqui. Tem som, tá, Bídia? Tá aqui. Tem som. Os grandes produtos deste século não serão sapatos, roupas, carros ou armas. Um grande produto do século XXI serão corpos e mentes. Ele diz que os corpos e as mentes é que serão produtos desse século XXI. Isso aí é maluquice, é loucura. Como é que é? Isso é filme de ficção. Corpos e mentes serão produtos?
que serão vendidos, comercializados. Eu poderei comprar um corpo para mim, já estou na fila, que as minhas perninhas já não estão aguentando mais. E minha mente, quero preservar a minha mente. Já existe tecnologia de transmutação cerebral, a ciência já está evoluída nisso, para pegar a minha mente, que está boa ainda, e eu não quero perder esta memória, e agora eu vou ter um corpo biorrobótico, com órgãos feitos em impressoras a partir da estrutura medular e tecnológica, órgãos feitos de titânio, de nanotecnologia, e eu vou sair por aí um robozinho, sendo eu mesmo, com alta capacidade. Isso é ficção, já não é mais. Já não é mais. Vamos ver o que ele continua dizendo. Eu acredito que estamos caminhando na direção da evolução do Homo sapiens para deuses. Os próximos grandes projetos da humanidade serão superar a idade, a morte e encontrar o segredo para a felicidade. Os grandes projetos da humanidade será superar a idade, superar a morte e encontrar os segredos da felicidade. Como é que é a história? O homem, por si só, pode superar a morte? No final desse vídeo, ele vai dizer que essa história de Jesus descer, filho de Deus, isso é fake news. Que a morte, que a vida, poderá ser feita em laboratório por meia dúzia de nerds. E nós poderemos ter a vida eterna e poderemos ser melhores do que deuses por aí. Porque os deuses por aí só puderam criar seres orgânicos, vegetal, os animaizinhos e o nosso corpo orgânico que envelhece. Agora não, agora nós já vamos conseguir ser mais que Deus, iremos construir algo melhor que Deus fez. Vocês acreditam nisso? Que ele falou isso? Então vejam, eu não vou parar mais o vídeo não. Vejam até o fim. E basicamente, evoluir os humanos a deuses. Vem daí o título Homo Deus, Homem-Deus. E isso não é simplesmente uma metáfora. É em um sentido literal mesmo. Por milhares de anos, os humanos imaginaram deuses de uma maneira específica. Atribuíram a esses deuses habilidades e qualidades de deuses. Estamos aqui em uma igreja e seus muros estão cheios dessas descrições daquilo que Deus pode fazer. E agora nós estamos de verdade na empreitada de conquistar essas habilidades divinas para nós. Seja na questão de superar a morte, ganhando a imortalidade, ou mesmo ganhando a habilidade de criar e projetar a vida de acordo com a nossa vontade. Na Bíblia, no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz basicamente é criar animais e plantas e humanos de acordo com a sua vontade. E nós agora estamos tentando ganhar essa habilidade divina. Muito provavelmente, o principal produto do século XXI, o produto mais importante na economia humana, não será apenas veículos ou roupas, alimentos e armas. Os principais produtos serão corpos, cérebros e mentes. E, de certa forma, nós estamos indo até mais além daquilo que os deuses das religiões conseguem fazer. Porque esses deuses, como Jeová da Bíblia, só podem criar seres orgânicos. Se você é um criacionista e olha para o mundo e vê todos esses animais, plantas, são todas coisas orgânicas. Mas nós humanos faremos ainda melhor do que isso.
Essa historinha aí de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanos. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. Tá bom, o que mais? Nós mesmos teremos habilidades divinas. E essa história de Jesus ser filho de Deus, que vai voltar para nos dar a vida eterna, isso aí é fake news. É fake news. Meia dúzia de nerds no laboratório pode projetar a vida de acordo com a nossa vontade. Gente, lembra agora na Bíblia quem quis ser assim? O canela seca, o cão. E depois, quem quis ser igual a Deus? A cabeçuda da Eva, que também induziu o cabeção do Adão. Os homens lá no Éden queriam ser iguais a Deus. Está aí a tragédia que está a humanidade. Então, recado, nós estamos vivendo um momento que não tem volta. Agora é de mal a pior. Saibam disso, é de mal a pior. Cada um de nós, cada uma dessas famílias aqui representadas, pelos irmãos que já são de Jesus, agora é luta, meus filhos. Agora é muita luta para permanecer firme. Agora que se tem que provar que é crente para valer. Por isso, vamos parar um pouco de lutas internas. Vamos fazer o que tem que fazer. A igreja é composta de seres humanos. E os processos dentro da igreja têm que acontecer. Por isso, tem a diretoria da igreja, que é quem administra a igreja, com a autoridade do próprio Deus. Um pastor, um diácono, quando ele é levantado, ele é consagrado primeiro por Deus. Então, as suas atividades são legais diante de Deus. Tem que ser respeitada pela igreja e uns com os outros. Tem que haver essa singeleza de relação. Se não está havendo, tem que ter mudanças. Tem que buscar um estado espiritual que a luta seja lá fora, não aqui dentro. Que a luta aqui dentro é para manter, através dos recursos benditos e limpos que vêm pelas mãos dos irmãos, para manter essa agência aqui, que não é de ninguém, são dos nossos filhos e netos e dos discípulos que estamos fazendo. Em toda a estrutura humana tem problemas. Na nossa casa tem problemas. E às vezes a família são 4, 5, 6, 7 pessoas. Tem problemas. Imagina uma igreja de 400, 500 pessoas. 1000 pessoas. Tem problemas, mas tem que consertar. Além de ter que consertar, tem que se preparar para esses dias finais. Dias maus. A igreja tem que ter poder. E para ter poder, primeiro tem que resolver suas questões internas, para que o Espírito Santo possa agir na vida de cada um. E que quando nós saiamos lá fora, sejamos ovelhas cobertas pelo Espírito Santo, para conseguir sobreviver no meio de uma alcateia. Isso foi o pedido de Jesus ao Pai: Pai, não quero que os tires do mundo, mas que tu os livres do mal.
vos enviarei como ovelhas para o meio de lobos. Como é que eu, como ovelha de Jesus, cheio de problemas dentro do aprisco, vou ter condição espiritual para lutar com lobos lá fora? Temos que resolver as nossas questões internas, aqui dentro mesmo. E eu não falo isso dessa igreja, nem para essa igreja. Eu falo isso para a cristandade de um modo geral. Porque eu passei por aqui em algumas igrejas, em todas tem problemas. É impressionante como o diabo tenta agir daquela porta para dentro. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno é que não prevalecerão. Como é que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja? Então é a igreja que tem que marchar contra a porta do inferno. Não é o contrário, não. E quando você encarar a porta do inferno cai. E você entra lá dentro. Quem quer entrar no inferno aqui hoje? Levanta a mão. Você não levantou a mão porque falta entendimento. Porque daqui a pouquinho, quando aquele der 12 badaladas, aquele relógio, você vai entrar no inferno, meu filho, minha filha. Dali para fora já é o inferno. E você vai ter que conviver lá fora. E as portas daquele sistema lá não permanecerão de pé quando você chegar. Elas têm que ruir. E vocês têm que tirar de lá aqueles que estão se perdendo e trazer aqui para a seara de Deus. É essa a missão da igreja cheia do poder do alto. Ora, Jesus falou: não vos deixarei órfãos, lá em Atos dos Apóstolos. Eu enviarei o Espírito do alto para potencializá-los, para enchê-los de poder, para que vocês possam enfrentar Satanás lá fora. Como é que, se eu me esvazio aqui dentro, eu vou enfrentar o diabo lá fora? E o diabo usa instrumentalidades, ferramentarias, para nos enfraquecer aqui dentro, para que quando saímos lá fora não tenhamos força. Estamos chegando o momento de buscar no Espírito Santo fortaleza. Mudanças acontecem por toda a humanidade. Se tiver que ter mudanças, tem que ter. Mas cada um de nós tem que buscar força no alto para continuar seguindo. Os sinais de que tudo está pronto já estão aí. Nas guerras, na tecnologia, na economia, na população. A população cresceu assustadoramente. No pecado, na iniquidade. Mas a Bíblia, principalmente no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus, fala com propriedade coisas singulares. E eu, dentro de 15 minutos, eu concluo essa mensagem. Tenha um pouquinho mais de paciência, não vou cansá-los. Em 15 minutos, eu já vou entregar a palavra para o pastor Rafael. Olha só que coisa interessante. Mídia, ponha na tela, Mateus 24. Se puder ser RA, é melhor. RA. Vamos lá. RA, obrigado. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram os seus, para lhe mostrar a construção do templo. Qual era a nacionalidade dos discípulos de Jesus? Toda a igreja falando. Israelitas, judeus. Ele, porém, lhes disse: não vejo tudo isso, em verdade vos digo,
que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu? Aconteceu. No Monte das Oliveiras, onde? No Monte das Oliveiras. É lá em Nova York, amém? Amém? Amém nada. O Monte das Oliveiras é em Israel. Achava-se Jesus assentado, assim como eu, por isso que eu já prego assentado sem problema, e não tenho problema de consciência, porque se Jesus pregou sentado, eu também posso me assentar para pregar. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe perguntaram, dizendo: diga-nos quando sucederão essas coisas e sinais que haverá da tua vinda. E eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ora, você quer ver mais desse exemplo que Jesus deu do que agora nos nossos dias? Surge Cristo aí que tudo que é lugar. E eu não digo só Cristo, tipo Henrique Cristo, não, ou outros Cristos por aí. Eu digo os falsos pastores que estão por aí em nome de Cristo. Só que Jesus nos alerta: não se deixe enganar por eles, não. Agora, ele vem falando, eu vou mostrar aqui. Aí ele vem lá no versículo 15, pula para o 15, senão não vai dar tempo. Pula para o 15, versículo 15. Aquilo é o 15? Ele... É o mesmo capítulo, versículo 15, 24, 15, ele só mudou o capítulo ali. Você mudou o capítulo, meu filho. 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, Jesus está falando isso para os seus discípulos judeus, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia, a Judéia é aonde? Israel. Quem é o abominável da desolação? O anticristo. Sentado no lugar santo. Qual é o lugar santo? O templo de Israel, que está para ser construído. Quem estiver sob a ira. Agora o 21, versículo 21. Porque nesse tempo, leiam comigo, igreja, porque nesse tempo Jesus falou da grande tribulação. Falou para quem? Aí você tem que ver o primeiro versículo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram os seus, ele estava falando para Israel. Esse capítulo 24 não é para a igreja, é para os discípulos de Jesus, que eram judeus. Ele fala da Judéia, ele fala do templo, não é? Ele fala do sábado, e ele fala da figueira. Diga, fala da figueira. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da... Quando já os seus ramos e as folhas brotam, sabeis que está próximo o que representa uma figueira para a igreja? Nada. Mas qual é o símbolo de Israel? Mais propriamente de Jerusalém? A figueira. Então Jesus está dizendo que a figueira ia ser quebrada, destruída. Foi
foi no ano 70. A cidade foi destruída. Mas Jesus falou assim: ela não continuará destruída. Suas folhas irão brotar, seus ramos também. Ela será edificada novamente. E quando ela foi edificada, nos últimos dias, o que já aconteceu, é porque o verão está próximo. Quem é o verão? É o próprio Cristo, que está voltando para a figueira, que é a cidade de Jerusalém. Agora, vocês vão ver algo extraordinário para concluir esta reflexão, para que vocês entendam que o capítulo 24 de Mateus é de Israel, para Israel, e fala sobre a grande tribulação, e fala dos que serão salvos e dos que perecerão. Está tudo aqui nesse capítulo. Querem ver? Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, leia essa agora, pois assim como foi nos dias de, também será a vinda do Filho do, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que eram os dias de Noé, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí, meu filho, não deu mais tempo para nada. Sabe o que Jesus está falando aqui? As pessoas estavam distraídas, estavam olhando para as suas próprias vidas, cuidando das suas empresas. O negócio é comer, é beber, é acasalar. Porque na época de Noé, não era casar, não. Casar é de Deus. Mas naquela época ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo. Os homens acasalavam como bichos. E estava todo mundo naquela esbórnia. Aí Noé falou assim: está na hora. Chamou a família e entrou na arca. E diz que a porta da arca foi fechada por fora. E quem fechou a porta da arca? O próprio Deus. Agora não tem mais chance. Então esse texto está se referindo assim como foram nos dias de Noé. Diga assim: esse texto está se referindo assim como foram os dias de Noé. Os que estavam dentro da arca, digo, os que estavam dentro da arca, mas os que estavam fora, morreram. Olha só, hein? Como vocês podem se enganar. Eu não vou fazer pegadinha, não. São vocês que vão interpretar errados. Querem ver? Tomara que não, mas pode acontecer. Aí o texto continua. Versículo 39. E o não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou todos. Agora olha isso. Assim será, diga, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora sim. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Pergunta: quem será tomado e quem será deixado? O tomado são... Gostei, vamos lá. Os tomados são... Gostei. Aí, ele está dizendo o quê? Que os tomados são
A igreja que foi arrebatada. Só ela sabe disso. Eu já ensinei isso tanto aqui. Vamos novamente. Quais são os que serão tomados? Então fala. Já que você sabe, que você não fala. Quais são os que serão tomados? E os que serão deixados? Os ímpios. Amém? Amém? Amém nada. Vocês se esqueceram que o texto está dando uma referência. Assim como os dias de Noé. Nos dias de Noé, quais foram os que foram deixados? Quais foram os que foram deixados na terra? Meu Deus. Quando veio o dilúvio, quais foram que foram deixados? Oi? Noé e a sua família, gente. Não foi não? Não foi não? O texto está dizendo, assim como nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Noé foi tomado ou foi deixado? Foi tomado? Foi deixado aonde? Na arca. Morreu? Então ele foi deixado. E os que foram tomados? Morreram? Morreram. Quantos querem ser tomados aqui? E quantos são os que querem ser deixados? Você entendeu como a gente tem que entender o texto? Assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia dá logo a referência, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o próprio Noé foi deixado vivo. Quando Jesus voltar, os que forem deixados estão salvos para entrar no milênio. E os tomados serão os que serão mortos na grande tribulação. Isso não tem nada a ver com a igreja. Esse tempo não é o tempo da igreja. A igreja já foi. A igreja já está com Cristo, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Cristo não vem para buscar a igreja. Cristo já volta com a igreja. Porque antes a igreja vai ao seu encontro. O nosso encontro com Jesus será nos ares, nas nuvens. Enquanto isso estará acontecendo na terra, o dia de angústia de Jacó, ou a 70ª semana de Daniel, ou como Jesus falou, a grande tribulação. Estarão 2 no campo, um morrerá e o outro será deixado. Os que serão deixados são os que estarão vivos para entrarem no reino milenar. Isso está em Zacarias capítulo 14. Estarão vivos para entrarem no reino milenar. Zacarias 14, versos 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, os que sobrarem da grande tribulação, as nações vão vir bombardear Jerusalém. Os que restarem terão a oportunidade de encontrar Jesus no milênio. Por isso que Zacarias está dizendo:
todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. 2 estarão no moinho, um será tomado, morrerão, e o outro será deixado, que entrarão no milênio, com chance de salvação, e todo ano deverão subir em Jerusalém para celebrar o Rei na festa dos tabernáculos. A Bíblia é singular, a Bíblia é extraordinária, ela vai revelando. Quando você lê um texto desse, a referência são os dias de Noé e o resultado dos dias de Noé. Nos dias de Noé, quais foram os tomados? Os que morreram no dilúvio. E quais foram os deixados? A família de Noé foi deixada e repovoou o mundo. Noé teve 5 filhos, amém? 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem deu origem a Israel, os semitas. Cã deu origem à parte da África. E Jafé deu origem à Europa, os brancos, os que habitaram os Cáucasos, onde hoje vem a Rússia. Por exemplo, Magog é neto de Noé por Jafé. Já falei sobre Gog e Magog aqui. Muito bem. Aqui eu encerro o momento de estar com vocês nesse ano de 2025. Eu e Glorinha agradecemos muito. Quer falar alguma coisa, filha? Hein? Fala. Já falou ontem, ela disse. Você está linda, cada vez mais. Você é o ar que eu respiro. E, mais uma vez, eu agradeço a esta igreja, né, aos irmãos, que me tratam com uma deferência, com uma dignidade, com muito amor, tanto a mim como a Glorinha. Nós amamos essa igreja. E por mais sacrifícios que eu tenha que fazer para estar com vocês, eu farei, fiz e farei. Porque a minha condição física já não é das melhores. Mas mesmo assim, eu pego uma cadeirinha de roda no aeroporto, vou capengando, me ajudo a entrar no carro, sair do carro, e por aí vai. Mas enquanto as pernas podem estar ruins, mas enquanto a minha cabecinha estiver ligada ao trono e receber do alto a palavra de Deus, eu vou proclamá-la até o Senhor concluir o projeto que tem para a minha vida. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Rafael. Agradeço aqui ao pastor Bezerra e a todos, não é? Que perseveraram no estudo da escatologia bíblica. Até mais. Se não nos encontrarmos ainda novamente na terra, certamente nos encontraremos no tribunal de Cristo e depois no milênio. Até lá, um beijo, saudações em Cristo. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor ainda para subir a plataforma. Vou pedir a algum diácono que possa nos auxiliar para conduzir o pastor Edinaldo ali ao átrio. No átrio, a nossa equipe também já deixou lá disponível os certificados para aqueles que fizeram inscrição e ainda não pegaram o certificado. Aproveita para fazer lá um registro fotográfico com o pastor Edinaldo. Nós agradecemos mais uma vez em nome de toda a igreja, né, a presença do pastor Edinaldo, da irmã Glória aqui conosco, nos abençoando através das ministrações aqui no congresso. Convido a amada igreja a ficar em pé. Talvez tenha alguém que tenha vindo aqui à casa de Deus ainda nessa noite e queira nesse momento reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador.
Muitas coisas foram proclamadas aqui acerca da vinda de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o dia aceitável do Senhor ainda é hoje. Então, se você está aqui e você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você pode fazer isso. Talvez tenha alguém aqui também afastado do aprisco do Senhor. Hoje é o tempo de você voltar e se reconciliar com Cristo. Tem alguém aqui nessa condição? Olha, tem uma moça ali que levantou a mão ali perto do irmão Joabe. Traz aí, me ajuda aí a pedir às irmãs da recepção para nos ajudar. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor por essa vida. Eu vou descer para receber ela, para conhecer aqui. Enquanto o Ministério de Louvor vai tocando, aguarde um pouquinho, em nome de Jesus. Amada igreja, adorar ele com as palmas. Além do céu existe um lugar onde minha alma almeja ir morar, que foi preparado por Jesus quando um dia me justificou na cruz. Vivo porque ele me amou, e que eu devia ele já pagou. Antes disso ele me prometeu que eu moraria bem ao lado seu, muito além do céu. Não há tristeza ou dor, porque a vida lá, a essência do amor. Muito além do céu, não há tristeza ou dor, porque a vida lá, a essência do amor. Nada nessa terra vale mais que morar com Cristo em um lugar de paz. Corpo glorioso eu terei, semelhante a Ele eu também serei. Sei que nada fiz pra merecer, mas foi seu amor quem quis me escolher. E o que eu mais quero é contemplar a face de Deus e poder te adorar. Muito além irei morar com quem me amou, e desfrutarei do que Ele preparou. Muito além irei morar com quem me amou, e desfrutarei do que Ele preparou. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 Aleluia, glória a Deus. Irmãos, já se está aqui voltando para o aprisco do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando e proporcionando à nossa igreja momentos como esse de grande edificação, de renovo, né? Na presença do Senhor. Que bênção, né? Essa quinta plenária aí
nosso congresso de escatologia, já vai deixar saudades. Que Deus continue sustentando aí a saúde do pastor Edinaldo, da irmã Glória, e que o Senhor continue abençoando também nossa igreja, tá bom? Lembrando aos irmãos, no próximo domingo pela manhã teremos a celebração da ceia do Senhor, e no domingo já de noite da semana que vem iniciaremos aí o mês da juventude da nossa igreja, e teremos a liderança dos nossos adolescentes na frente do culto. Vamos prestigiar, vamos estar juntinhos aqui, fortalecendo a unidade e crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos dizer o que para Jace mais uma vez? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem convidou Jace foi, nossa irmã Jace foi o evangelista, irmão Joabe. Que Deus continue te abençoando, irmão Joabe, usando sua vida para a glória de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você, irmão, com você, irmã, igualmente com todo Israel de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.